professor Sérgio Danilo Pena é médico geneticista da Universidade Federal de Minas Gerais, do GENE, que é o Núcleo de Genética Médica, e ele, em 2000, apresentou um livro, uma pesquisa que ele fez com o genoma brasileiro, que se chama Homo Brasilis, é o retrato molecular do brasileiro. Retrato molecular do brasileiro, acertei? Basicamente, o que nós fizemos é que nós tínhamos uma teoria sociológica da formação do brasileiro, né? Com Gilberto Freire, com Sérgio Buarque de Holanda, mais tarde com Darcy Ribeiro, todos esses autores famosos. E o que nós quisemos fazer foi tentar fazer um teste genético molecular dessas teorias sociológicas. Para ver se batia. E nós fizemos, então, um estudo de toda a população brasileira, e temos estudado a população brasileira desde essa época, mas o nosso estudo inicial nós usamos dois componentes do genoma, um que são as linhagens maternas e outro que são as linhagens paternas. E o primeiro estudo que nós fizemos foi do brasileiro branco, autodenominado branco, e mais tarde nós fizemos do brasileiro autodenominado negro. E o que o nosso estudo mostrou foi que no brasileiro branco, as linhagens paternas são essencialmente europeias. E do lado materno a coisa é muito mais interessante. E as linhagens maternas, no Brasil como um todo, de maneira geral, podemos dizer que são 1/3 de linhagens europeias, mas 1/3 ameríndias e 1/3 africanas. Em outras palavras, o brasileiro branco comum, 2/3 das linhagens maternas não são europeias. Você que nasceu no Rio Real tinha opções de descendente do Caramuru lá. Provavelmente você é descendente do Caramuru. Eu nasci lá em Sergipe. Pois é. Ali, o estado onde passa o Rio Real, né? Então, você está dentro da família. Quando se diz assim, é possível que 50 milhões de brasileiros descendo do Caramuru, é uma hipótese. É uma estimativa demográfica perfeitamente lícita, porque eu te digo como é que a estimativa é feita. Vamos supor que são 15 gerações aproximadamente. Vamos supor que a cada geração 3 filhos tenham tido descendentes, mais ou menos na base de 3 filhos também. Aliás, não precisa nem ser 3, é 2 alguma coisa. Você chega a um número próximo de 50 milhões de descendentes. Sim, mas o que eu acho fascinante é isso, é que a população do Brasil é quase 200 milhões. Significa que 25% da população brasileira descende do Caramuru. Ou seja, vamos explorar essa metáfora. Muita gente no Brasil é prima do seu vizinho e não está sabendo disso. Nós somos não só um país, uma população, mas uma grande família. Então, os portugueses têm essa especificidade de se misturar com as populações com as quais eles entram em contato nesse momento de expansão do mundo. Se a gente pensar o que é o contato com a África, com a América, com o Oriente, com o Japão, é uma revolução em termos de... É o início da globalização, né? Aqueles pedacinhos que um conheceu o outro, de repente começa tudo a ficar interligado. E os portugueses chegam e se misturam, e geralmente dão origem a populações miscigenadas. No caso brasileiro, o que chama a atenção, do meu ponto de vista, e até hoje é um problema interessante, é justamente como é que nós, em cima de uma sociedade aristocrática, mais do que uma sociedade patriarcal, eu vou além do Gilberto Freire, que está aí o livro dele, Casa Grande Senzala. Esse é um livro fundamental, porque esse livro situou a miscigenação de maneira positiva. Situou, o negro deu uma contribuição para os autores, o negro contribuía como um contrapeso negativo. Para o Gilberto, tem um capítulo sobre o negro, se o negro foi um elemento civilizador do Brasil. Ele diz isso. O negro que ensinou a gente a usar diminutivos, né? O negócio do ioiô, da iaiá. Mas isso tudo é perfumaria. É perfumaria e não é. Porque isso criou um estilo de vida mais solidário, apesar das diferenças. Agora, o que foi mantido ferozmente no Brasil até hoje é um sistema hierárquico, aristocrático muito forte.
E a atitude deles em relação ao comércio de escravos não é diferente, eles se misturam tão facilmente com as populações africanas como as populações indígenas. Não há preconceito. Aqui no Brasil? Mais tarde. Não, aqui no início é igual, né? Você está lembrando a época do Caramuru, nesse momento é muito isso, são esses portugueses que chegam para comerciar com os nativos, escambo, pau-brasil, papagaio, pena, macaco, aquelas coisas que a gente aprende em livro escolar. Então, nesse momento, esse padrão é muito parecido com o que está acontecendo na África. E com a vinda dos escravos negros, eles continuam interagindo com essas populações alegremente também, os portugueses. Com as populações africanas, aqui no Brasil? Menos alegremente do que com os indígenas, porque aí entra a questão do controle que o senhor tem que ter sobre seu escravo e da violência e da dominação. Então, se a mulher indígena é uma mulher que tem um status de liberdade e que pode gradativamente ser integrada na família do branco português, a africana ela é escrava, ela é propriedade do senhor e ela é usada como uma coisa. Estamos no pátio externo da Igreja Nossa Senhora da Graça, Salvador, aqui na Boa Terra. Aqui o historiador baiano Ubaldo Marques Porto Filho. Ele é autor do livro Diogo Álvares, o Caramuru. Os tupinambás eram os habitantes, os primeiros habitantes aqui de Salvador, não é isso? Certo, corretamente. Os tupinambás habitavam do litoral de Sergipe até o sul da Bahia, até a região de Camamu. Então, essa área toda era dominada pelos tupinambás. E há tupinambás ainda hoje? Infelizmente, nessa faixa não há mais nenhum remanescente dos tupinambás, né? Eles foram dizimados ou então houve a mistura com branco e se perdeu a referência do autêntico índio tupinambás. Mas atualmente na Bahia existe uma tribo tupinambás, que é na região de Olivença, no sul da Bahia, junto a Ilhéus. Então lá tem a última tribo dos tupinambás. Mas eles eram canibais, eram violentos, não? Eram violentos, eram canibais, devoravam inclusive os índios das tribos inimigas.